Olá pessoal, muito boa noite, estamos ao vivo. Nosso primeiro encontro hoje da nossa série, nessa nova série, e você está aí comigo, boa noite. E aí galera e pessoal, o colapso, vamos trabalhar durante os próximos dias. Vamos entender muita coisa, vai ser uma série muito importante, muito interessante. E vamos lá, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Gustavo. Boa noite, Diniz. Boa noite, você que está chegando. João Roberto, Gabriel, boa noite. Cristina. Boa noite, Luciana. Daniela Duarte, boa noite, obrigado por estar aqui. Michela Azevedo, quem mais? Daniela Passos, boa noite, Leonardo Alves. Doutora Sabrina, sempre presente também. André, boa noite. Luiz Martins. Kátia Gourmet, boa noite. Ana. Fabiana Cristina. Muito bem, pessoal. Lucinha Barreto também na área. Wanda. Bom, vamos lá. Qual é o nosso objetivo nessa nova série? Essa nova série tem data de começo, vamos começar com ela hoje, mas não tem data de encerramento. Nós vamos trabalhar, não são lives avulsas, é um conjunto, é uma sequência de lives que a gente vai fazer, com o objetivo de esclarecer alguns pontos que eu acho muito importantes, que foram fundamentais na minha vida e que provavelmente vão ser fundamentais na sua vida, tá? Então, basicamente, nós vamos trabalhar duas coisas nessa série. Uma das coisas mais importantes que nos seguram para trás e que muitas vezes não é simples, muitas vezes não é fácil, mas a gente precisa ir em busca disso, a gente precisa buscar essa compreensão, é como nos libertar dos medos e dos temores que nos aprisionam e que nos fazem viver uma vida pequena e sufocante. Como seria a sua vida sem os medos e os temores que muitas vezes nos mantêm numa vida pequena? A gente não arrisca, a gente não tem ânimo, a gente não tem coragem. Então esse é o primeiro ponto. Nós vamos entender o que causa esses medos, a ansiedade, a insegurança, a sensação de não ser bom o suficiente, a incapacidade. Então esse é o primeiro ponto, entender o que cria, o que causa e como a gente pode resolver isso, como a gente pode eliminar isso da nossa vida. E o segundo ponto, a gente vai trabalhar, uma vez que a gente se liberta desses medos, dessas ansiedades, dessa angústia, o que fazer para que a essência mais profunda, o nosso eu verdadeiro, para que, vamos chamar isso da divindade que existe em nós, o que fazer para que a divindade, o lado mais profundo em nós, aflore e torne a nossa vida, transforme a nossa vida uma expressão do milagre da própria vida. A vida é um milagre. Você estar vivo é um milagre. Mas como a gente faz para que esse milagre aflore em nós? Para que esse milagre transborde de dentro para fora? Como é que a gente pode... Aquilo que Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Como a gente pode ter vida em abundância? O que fazer para ter vida em abundância? Então, esses são os dois principais pontos que nós vamos trabalhar ao longo dessa série chamada O Colapso. Tá bom? Então, a gente já vai começar
tá? Já estamos aquecidos, já sabemos do que se trata. Boa noite, Maria Camargos, boa noite, Dana Cardoso. E esse conteúdo ele é riquíssimo, tá? Esse conteúdo ele é riquíssimo. Então vamos fazer aquela nossa atividade para chamar mais pessoas. Nós não divulgamos muito, vamos chamar mais pessoas. Então eu realmente gostaria que você fizesse essa atividade para que mais pessoas possam se beneficiar dessa nossa série, tá bom? Então estou ativando aqui, estou enviando aqui para 20, 21, 22, 23. Ó, tô mandando aqui para uma galera. Pronto. Enviei, chamei a galera. Então vamos chamar o fluxo de saída que determina o fluxo de entrada. Vamos chamar a galera, vamos fazer a boa semeadura. E agora eu vou fechar os comentários e a gente começa a trabalhar, tá bom? A gente vai trabalhar bastante, vamos trabalhar bastante nessa nossa nova série, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Então eu já expliquei qual é o nosso objetivo, tá? Qual é a primeira coisa que você precisa entender? Nós vamos fazer lives mais curtas, tá? A gente vai fazer uma live de 40, 50 minutos toda noite, porque eu sei que também muitas pessoas estão cansadas, muitas pessoas têm atividades no dia seguinte. Então nós vamos trabalhar, mas vamos pegar e vamos entender toda noite uma coisa muito clara, de uma maneira muito específica. E qual é a primeira coisa que você precisa entender? A primeira coisa, talvez a coisa mais importante que você precisa entender. Aquilo a que você costuma se referir quando diz eu, não é quem você é. Aquilo a que você costuma se referir quando você diz eu, não é quem você é. Vocês entenderam isso? Já estamos começando a mexer na estrutura básica, na estrutura basilar da sua vida, que é a sua noção de eu. E existe uma disfunção nisso. E essa disfunção é exatamente isso. Você não é aquilo que você pensa que você é. Esse é o nosso primeiro ponto. Eu quero realmente que você entenda isso hoje à noite. O que isso significa? O que significa dizer que você não é aquilo que você pensa que é? Isso significa que através de um ato monstruoso, um ato gigantesco de reducionismo, você confundiu a profundidade infinita de quem você é com um conjunto de ideias, com um conjunto de conceitos e com um conjunto de rótulos. Então, preste bem atenção, porque essa é a parte mais importante. Nós vamos trabalhar isso com profundidade, nós vamos avançar cada vez mais. Nós vamos, ao longo dessa série, que não tem data para terminar, a série não tem data para terminar, nós vamos trabalhar cada vez mais com profundidade essa noção. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer o seguinte, que você é muito maior do que aquilo que você pensa sobre você. Eu estou dizendo que por um ato de reducionismo, você confundiu a profundidade infinita de quem você é, a grandiosidade, a profundidade insondável de quem você é, com um conjunto de ideias, com um conjunto de conceitos, com um conjunto de rótulos. Ou seja, você se tornou uma construção mental. E você substituiu essa construção mental, você construiu uma ideia sobre si mesmo, e você
confunde a ideia com quem você é. Mas você não é essa ideia. E na maior parte do tempo, não é você quem age. Não é você quem fala. Não é você quem pensa. Mas algum aspecto dessa construção mental. Então você se tornou essa construção mental, e nós vamos entender o que é essa construção mental. Você se tornou um conjunto de ideias, e é esse conjunto de ideias que você substituiu por quem você verdadeiramente é, que vive a sua vida. Olha que interessante. E por que isso é importante? Porque é importante você entender isso para transformar os seus resultados, para mudar a sua condição de vida. É muito simples, porque todos nós, eu, você, todo mundo, todos nós construímos a nossa realidade a partir da nossa noção de eu. Tudo que você cria, a sua relação com o mundo, tanto o modo como você percebe a realidade à sua volta, quanto a maneira como você age ou reage em relação à maneira como você percebe o mundo à sua volta, depende da sua noção de eu. A sua noção de eu é o centro da sua vida. A sua noção de eu é o centro do universo. Não existe outro centro. Se eu perguntasse para você, onde é o centro do universo? O centro do universo é você. É a sua noção de eu. Então, todos nós construímos a nossa realidade a partir de nossa noção de eu. A nossa noção de eu, aquilo que você pensa sobre você, a maneira como você se percebe, a maneira como você se vê, ela é a base da sua vida. Você toma as suas decisões a partir dessa base. Agora preste bem atenção. Preste bem atenção. Se essa base é falsa, se a sua noção de eu é uma ilusão, a sua realidade, a maneira como você percebe o mundo à sua volta, passa a ser um reflexo da ilusão original. Eu vou repetir isso, tá? Deixa eu explicar isso para você. Quero que você entenda isso, porque é em cima disso que nós vamos trabalhar ao longo de todos esses dias. O que é isso? Isso é o seguinte. Todos nós construímos a nossa realidade, todos nós construímos a nossa vida, todos nós construímos o mundo à nossa volta a partir da nossa percepção de eu. O que é a percepção de eu? É a maneira como você se percebe. As coisas que você pensa sobre você não é quem você é. Mas se você confundir aquilo que você pensa sobre você, se você confundir isso com quem você verdadeiramente é, essa ilusão que você tem sobre si, ela se torna a base da sua vida. E se a base, se a sua noção de eu é uma ilusão, se a sua noção de eu é falsa, se a sua noção de eu é ilusória, a sua realidade passa a ser um reflexo da ilusão original. E é isso que cria tantos problemas. Essa é a grande disfunção. Essa ilusão original, como a gente vai ver amanhã ou depois de amanhã, é a fonte de todos os seus problemas, é a fonte de todos os seus sofrimentos, principalmente os sofrimentos psicológicos. E a nossa missão aqui, ao longo dessa série, é eliminar essa falsa noção de eu, porque quando eu falo de sofrimentos psicológicos,
Eu estou falando do medo, da insegurança, da inveja, do ciúme, do ressentimento, da mágoa, da insegurança, da sensação de não ser bom o suficiente. Essa falsa noção de eu, porque você se torna o medo, você se torna a insegurança, você se torna o ressentimento. Então a nossa missão aqui, ao longo dessa série, dessa sequência de aulas, de lives, é eliminar essa noção de eu, a falsa noção de eu. E com isso, uma vez que a gente elimina essa falsa noção de eu, alcançar a dimensão mais profunda de quem você é, que é a sua essência interior. E com isso, a gente vai eliminar uma grande parte dos problemas e dos sofrimentos da sua vida. Essa eliminação dessa falsa noção de eu, preste atenção, ela não vem da assimilação de conhecimentos exteriores. Não é o que eu vou te falar que vai trazer essa transformação na sua vida. O que nós precisamos é fazer com que você reconheça a verdadeira essência interior. Esse é o nosso objetivo aqui. E para chegar até essa essência interior, você precisa transcender, você precisa atravessar as densas camadas da sua construção mental. Nós precisamos superar isso, nós precisamos transcender isso e com isso alcançar aquele lugar no seu interior que na verdade você já conhece porque você é isso e onde você vai poder reconhecer a verdade ao escutá-la. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque se você só escutar com a mente, talvez você tenha dificuldade de transcender, você tenha dificuldade de ultrapassar essa construção mental que é a ilusão que você tem sobre si mesmo. Só que tem um detalhe que é muito importante. Esse processo é a verdadeira libertação. Você conhecer a verdade que existe em você. Você conhecer a verdade que na verdade você é. Lembram uma citação de Jesus? Eu sempre gosto de buscar algumas referências no Evangelho, apesar de não estar aqui pregando nenhuma religião, mas Jesus disse o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é tudo que não é falso em você. Quando você reconhecer essa verdade, você vai perceber um sentimento de exaltação, um sentimento de intensa vivacidade surgindo em você, que é a vida. Por isso Jesus também disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. A vida é a verdade, você sentir a vida que existe em você. E nós vamos trabalhar isso profundamente. Por isso se prepare. Se prepare. Esteja presente todas as noites, para você ir entendendo passo a passo, e a gente vai avançando passo a passo até a gente entender isso de uma maneira bem profunda. Eu gosto muito, estudei muito os gregos clássicos, os gregos antigos, e Sócrates, Platão, Aristóteles e toda aquela turma, e eles tinham uma frase que é até atribuída a Sócrates, não sei se é verdadeiro ou não. Essa frase dizia o seguinte: conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Preste atenção, conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e os segredos dos deuses. O que isso quer dizer, na verdade? O que isso quer dizer? Eu gosto também de uma parábola antiga, de uma velha parábola que Eckhart Tolle conta num dos livros dele.
Já contei ela outras vezes para você. Ele conta que por décadas um mendigo ficou sentado no mesmo lugar debaixo de uma marquise, debaixo de um viaduto, até que um dia um estranho apareceu. E esse estranho teve uma conversa com o mendigo que mudou a vida do mendigo. O que aconteceu ali? O estranho pegou o chapéu, estendeu o chapéu e disse para o estranho: tem um trocadinho aí para mim? E o estranho disse: não, não tenho. Mas o que tem debaixo daquele... o que tem dentro daquele baú que você está sentado? E o mendigo olhou e disse: nada, isso aqui é só uma caixa velha. Já nem sei há quanto tempo eu sento sobre essa caixa. Uma caixa velha, faz anos que sento nela, não tem nada aqui dentro. Só que o estranho perguntou: você já olhou dentro? Ou você não olhou dentro para ver o que tem? E o mendigo disse: não. Não tem nada aqui dentro. Faz anos que eu sento nela. É uma caixa abandonada. E o estranho disse o seguinte: dá uma olhada. Olha o que tem dentro. E aí ele foi embora. E o mendigo resolveu abrir a caixa. Teve que fazer uma força para levantar a tampa. E ele mal conseguiu acreditar quando viu que essa caixa velha estava cheia de diamantes, estava cheia de ouro. Por que eu gosto dessa história? Eu gosto dessa história pela sequência que Tolle conta. Ele diz que ele, como mestre, como professor, ele é o estranho que não tem nada para dar. E que ele está dizendo: olhe dentro, para ver o que tem aí. Mas não dentro de uma caixa, mas sim dentro de nós mesmos. E aí ele diz: talvez você possa pensar indignado, mas eu não sou um mendigo. E aí ele diz uma coisa que, quando li isso pela primeira vez, isso me chocou muito. Ele disse: infelizmente, todos aqueles que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, todos aqueles que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, que é a radiante alegria da vida e uma paz inabalável, são mendigos, mesmo que possuam bens e riqueza material. Olha que interessante. E como eu vinha do estudo dos gregos clássicos, isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque isso tem uma relação direta com o que era atribuído a Sócrates. Conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e os segredos dos deuses. E aí vem essa parábola antiga que diz o seguinte: cara, se você olhar para dentro, você vai encontrar um tesouro. E isso chamou a minha atenção. Será que eu não conheço esse tesouro? Será que eu sou um mendigo? Eu pergunto para você, por que a pessoa que não tem essa paz inabalável, por que essa pessoa que não vive a radiante alegria da vida, por que essas pessoas são mendigos, mesmo que elas tenham riqueza? Porque elas buscam do lado de fora migalhas de prazer, de aprovação, de segurança, de amor, sem saber que elas têm um tesouro guardado dentro de si. Um tesouro que não só tem tudo isso que elas procuram lá fora, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. Bom, isso mexe com a gente. Por quê? Porque a gente se pergunta, cara, eu estou tão insatisfeito, estou tão frustrado, eu estou correndo tanto, estou tão infeliz
A minha vida parece que não tem sentido. O que essas pessoas ficam enchendo o saco da gente, dizendo que a gente tem um tesouro dentro da gente? O que as pessoas ficam falando que se a gente se conhecesse, a gente teria o segredo do universo, as chaves do universo, o segredo dos deuses? O que isso verdadeiramente quer dizer? Falar, todo mundo fala, mas o que isso vai mudar de prático na minha vida? O que vai acontecer de diferente eu ouvindo tudo isso, eu fazendo tudo isso? E aí vem aquela pergunta: que tesouro interior é esse? Qual o tesouro que tem dentro de você? Não tem nada dentro de você. Qual o tesouro que tem dentro de você? O que é se conhecer? Então, eu não sei quem eu sou, eu não sei o meu nome, eu não sei minha idade, eu não sei... O que é não se conhecer? E por outro lado, tem a questão. Olhe para as pessoas à sua volta. Olhe para você. Cada vez mais insatisfeito, cada vez mais angustiado, cada vez a vida se apresenta como um desafio maior. Sofrimento aumenta cada vez mais. Então, onde é que está o desajuste? O que nós não estamos entendendo? O que você ainda não entendeu? Era isso que eu me perguntava. E é isso que eu quero que você se pergunte. O que você ainda não entendeu? Será que a vida é mesmo um fardo? Será que é para ser assim? Será que só alguns vivem felizes e o resto tem que trabalhar para que essas pessoas vivem felizes? O que está acontecendo? O que eu não entendo? Essa era a minha indignação. Então, que tesouro é esse? Só que antes de responder isso, eu quero reforçar a frase dos gregos antigos, e eu quero mostrar como essas coisas se interconectam, como essas coisas se conectam. Conheça-te a ti mesmo, e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Cara, eu não tinha a chave do universo e não tinha o segredo dos deuses, e eu estava estudando esses gregos. Então, o que eles falam? Por que eles falam isso? O que seria se conhecer? O que seria ter a chave do universo? O que teria ter o segredo dos deuses? Eu gostaria de ter tudo isso. O que isso quer dizer? E aí tem uma passagem onde Jesus diz quase a mesma coisa. Ele diz o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus. O reino de Deus, o reino dos céus. E o resto vos será acrescentado. Ok. Então, o que é buscar o reino dos céus? O que é buscar o reino de Deus e aí o resto vai ser acrescentado? O que é esse resto e o que é ser acrescentado? Quando isso vai ser acrescentado? E o que é buscar o reino dos céus? O que é buscar o reino de Deus? O que significa o reino dos céus? E aí ele, numa outra passagem, ele diz muito claramente que o reino dos céus está dentro de nós. Conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Buscai primeiro o reino dos céus, que está dentro de você, e depois o resto será acrescentado. Nós temos três coisas aqui, até aqui na nossa análise. Nós temos o tesouro interior da parábola, nós temos o reino dos céus e nós temos o conheça-te a ti mesmo. Agora, o que tudo isso quer dizer? Isso não é filosofia. Isso é filosofia misturada com religião, misturado com não sei o quê. Mas tem um quarto ponto que eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender esses três primeiros pontos, e eu estava me preparando para fazer um projeto de mestrado sobre teoria da cognição. E o que aconteceu? Eu deparei com dois autores, dois cientistas chilenos chamados Humberto Maturana e Francisco Varela.
E eles tinham uma teoria que se chama a teoria da cognição de Santiago. E eu fui estudando essa teoria, e esses dois, eles tinham essa tese de que todos nós usamos a mesma habilidade. Presta atenção, que isso é muito importante. Assim, eu quero que você realmente memorize isso. Que todos nós usamos a mesma habilidade que nós temos para criar ferramentas, como, por exemplo, os homens da caverna faziam os machadinhos de pedra, riscavam 2 pedras até fazer fogo. Então, essa habilidade que nós temos e que vai evoluindo, que nós usamos essa mesma habilidade, esse poder da imaginação, para criar ferramentas, para criar peças, para criar coisas que nos ajudam, como um lápis e um caderno. Nós usamos essa mesma habilidade para criar um eu à parte daquilo que nós somos. Era bem isso que a teoria de Santiago dizia. Que nós usamos a mesma habilidade que nós temos para criar ferramentas e coisas para nos ajudar no dia a dia, para criar um eu à parte daquilo que nós somos. Ok. Isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque se nós criamos um eu à parte daquilo que nós somos, esse eu que nós criamos não é quem nós somos, ele é a parte daquilo que nós criamos. Aliás, ele é a parte daquilo que nós somos. Olha que interessante. Olha que interessante. Então, existe aquilo que nós somos e existe aquilo que nós criamos. O eu que nós criamos. Existe o eu que nós somos e existe aquele eu à parte que nós criamos sobre nós. Agora, preste bem atenção. Se nós criamos um eu à parte de quem nós somos, e se esse eu não é o que nós somos, esse eu é falso. Então, isso é um falso eu. Agora, se existe um falso eu, também deve existir um eu verdadeiro. Ou não? E aí a minha pergunta é a seguinte: se existe um falso eu e se existe um eu verdadeiro, qual dos dois você é nesse momento? Você é, na maior parte do tempo, ou toda parte do tempo, essa falsa noção de eu que você criou a parte de quem você é, ou você é o seu eu autêntico, o seu eu verdadeiro? E pense bem, se nós criamos a nossa noção do mundo, se nós criamos a nossa realidade a partir daquilo que nós somos, se você é um falso eu, a sua realidade vai ser um reflexo dessa base falsa. É por isso que nós sofremos tanto. Então, se existe um falso eu, um eu à parte daquilo que nós somos, também existe um eu verdadeiro. E aí, se você olhar para a filosofia, e a gente tem que buscar essa profundidade, se você entender o mito da caverna, por exemplo, o que era o mito da caverna? Já expliquei isso para você, mas é importante a gente repetir isso. O mito da caverna diz o seguinte, que o mito da caverna foi escrito no livro A República de Platão, que os homens, os seres humanos, eles estão presos no fundo de uma caverna. E existe uma fogueira aqui na boca da caverna. E tudo que esses homens presos na caverna, que eles estão presos de tal forma que eles não conseguem enxergar o que está atrás deles, tudo que essas pessoas enxergam são, segundo Platão,
as pálidas sombras da realidade no fundo da caverna. Então veja só, o que acontece? Aqui tem uma fogueira e entre a fogueira e a boca da caverna existe todo um movimento de pessoas e animais passando. E tudo que os homens no fundo da caverna enxergam são as pálidas sombras dessa realidade. O que isso significa, na verdade? Isso significa que provavelmente eu e você, aquilo que nós vemos no dia a dia não é a realidade. O que nós vemos são as sombras da realidade. Ou seja, aquilo que você pensa sobre você, a maneira como você se vê, não é aquilo que você é, mas é só uma pálida sombra daquilo que você é. E como é que você quer se dar bem? Como é que você quer crescer? Como é que você quer se tornar uma pessoa próspera, uma pessoa plena, uma pessoa abundante, se você não sabe quem você é? Se você não tem conhecimento de quem você verdadeiramente é. Olha que interessante. E aí, continuando essa história da caverna, Platão conta que um desses homens se libertou e que despertou, ou seja, ele saiu e ele viu a realidade ali fora. E aí, o que acontece? Esse homem que viu essa realidade voltou para o fundo da caverna, não estava muito acostumado com a penumbra, porque ele tinha visto toda a luz, todas as cores, meio que tropeçou, caiu na frente dos outros, e ele disse, meu Deus, tudo que vocês estão vendo não condiz com a realidade. Vocês precisam sair daqui, vocês precisam despertar desse sonho, vocês precisam despertar dessa ilusão. E essas pessoas olharam para ele e riram. Falaram, por isso que nós não podemos sair daqui. Por quê? Porque se você sair daqui, você vai endoidar, você ficar louco como esse homem ficou louco. Então, existe uma coisa para a qual eu quero chamar a atenção para você. A sua atenção, quero chamar a sua atenção. As pessoas, talvez você, passa o tempo todo correndo atrás de coisas externas, correndo atrás de reconhecimento, correndo atrás de validação. Você passa o tempo inteiro correndo atrás das coisas. Por quê? Porque você acredita que essas coisas, as coisas externas, vão preencher a sensação de vazio, a sensação de falta que existe em você. Eu entendi, eu quero que você entenda isso, que existe uma coisa que é mais importante do que todo o resto. E que poucas pessoas falam sobre isso, poucas pessoas sabem sobre isso. Isso é o despertar. A primeira coisa que você precisa procurar fazer na vida é despertar. Você despertar. O que é o despertar? O despertar é justamente você se libertar do falso eu e você começar a viver do seu eu verdadeiro. Esse processo ele tem um nome. Esse processo se chama iluminação. Você se tornar uma pessoa iluminada. O que é uma pessoa iluminada? Preste atenção à reação do seu falso eu quando a gente diz você precisa se tornar uma pessoa iluminada. Existe uma reação. O falso eu se joga para trás. Ele diz, eu me tornar uma pessoa iluminada? O falso eu, ele nunca pode se tornar uma pessoa iluminada. Se você vive do falso eu, você não é uma pessoa iluminada. Você é uma pessoa inconsciente, uma pessoa que confundiu o seu falso eu com quem você verdadeiramente é. O que é a iluminação? Como é que você se torna uma pessoa iluminada?
Aí, para o falso eu, e a humanidade, ela vive imersa no falso eu, para o falso eu, a iluminação transmite a ideia de uma conquista sobrenatural, sobre-humana. Uma pessoa iluminada, parece vaidade, arrogância, orgulho, prepotência. E isso agrada ao falso eu. Por quê? Porque se o falso eu é o obstáculo para você se tornar uma pessoa iluminada, para você se tornar uma pessoa iluminada, você precisa se libertar do falso eu. E o que é a iluminação? Preste bem atenção, o que é a iluminação? O que é ser uma pessoa iluminada? A pessoa iluminada, a iluminação, é simplesmente o estado natural, é a sua natureza, o estado natural de você viver da sua essência e não do falso eu. A sua essência é luz. O falso eu são as trevas. A sua essência é consciência. A sua essência é luz. O falso eu é escuridão, é inconsciência, é ilusão. Então, quando você vive da essência, você se torna luz. A luz da sua essência se torna o seu ponto de referência. Você passa a viver do seu estado natural. Por que do seu estado natural? Porque o seu estado natural é o estado antes de você criar esse eu à parte de quem você é. Isso não é filosofia. Meu Deus, você precisa entender isso. Porque se você não entender isso, você vai desperdiçar a sua vida. Você vai desperdiçar a sua vida porque você vai viver a ilusão daquilo que você não é. E é dali que nasce toda a sensação de não ser bom o suficiente, o medo, a insegurança. É dali que nasce todo o desespero, todo o sofrimento, nasce disso. Então, qual é o grande objetivo da sua vida? É despertar. O que é o despertar? É você sair da inconsciência. O que é a inconsciência? É você não ter clareza. É você não saber quem você verdadeiramente é. É você não ter consciência do seu eu verdadeiro. E você viver a ilusão desse eu criado à parte. Deixa eu dar um exemplo. O que é o eu criado à parte? Por exemplo, se você diz, tudo que você diz eu, o que vem depois do eu é uma ilusão. Você diz, eu sou incapaz. Da onde vem esse sentimento de incapacidade? A incapacidade, ela não é da sua natureza. Ela é uma construção mental. Você construiu a ideia de que você é incapaz. O sentimento de eu não sou bom o suficiente. Como você sabe disso? A sua natureza não é de não ser bom o suficiente. A sua natureza é plena, é abundante. A sua natureza é outra coisa do que esse sentimento de não ser bom o suficiente. Então, tudo isso é uma construção mental. Você constrói uma ideia sobre si mesmo e você perde consciência de quem você verdadeiramente é. Isso é a inconsciência. E o que é a iluminação? A iluminação é você despertar para a sua verdadeira natureza e você viver alinhado à sua verdadeira natureza. Em outras palavras, é sentir-se em unidade com a vida. Você sentir-se em unidade com a vida. A iluminação, o estado de iluminação, é um estado de conexão com a vida. E a vida é eterna. A vida é imensurável. A vida é indestrutível. Então, quando você vive num estado de iluminação, você vive num estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Não há insegurança. Não há medo. Não há sensação de incapacidade. Não há sensação de que você não é bom o suficiente. Pode parecer um paradoxo, e muitas vezes a mente, quando você tenta entender isso com a mente, você não entende.
Mas esse algo imensurável e indestrutível, a vida, é essencialmente você e ao mesmo tempo é muito maior do que você. Então quando você vive alinhado, quando você vive ajustado à vida, você vive a partir disso que é maior do que você, mas que ao mesmo tempo é você. E isso é plenitude, isso é abundância. Isso é o estado de espírito de plenitude, isso é o estado de espírito de abundância. E uma vez que você vive conectado com isso, essa plenitude e essa abundância, ela passa, preste atenção, ela passa a se manifestar através de você. É isso que você precisa buscar na vida. Você não pode criar plenitude e abundância a partir da escassez, a partir da sensação de falta. Isso não faz sentido. Por isso que a parte mais importante de todo esse processo do desenvolvimento é você despertar para a realidade interior. É isso que Sócrates quis dizer. Conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Por quê? Porque quando você conhece a si mesmo, nesse nível de profundidade, quando você vive alinhado com a sua essência mais profunda, você se torna o universo. Por isso que você tem a chave do universo. Porque na base, você está conectado ao todo. Você é parte do todo. E quando você está conectado ao todo, quando você percebe que você é parte do todo, toda a carência, toda a escassez, toda a sensação de falta, ela desaparece. Primeiro como um estado de espírito e depois na sua realidade. Por quê? Porque você sempre manifesta aquilo que você carrega no seu estado de espírito. Isso faz sentido para você? Isso faz sentido para você? Então preste atenção, eu falei antes da teoria da cognição de Santiago, que diz o seguinte, que nós usamos a mesma capacidade que nós usamos para construir ferramentas que nos ajudem no dia a dia para criar um eu à parte daquilo que nós somos. E aí nós confundimos esse eu com aquilo que nós verdadeiramente somos. E o que é a iluminação? A iluminação consiste em encontrar a nossa essência, a nossa verdadeira natureza, por detrás dessa falsa noção de eu que nós construímos. Por detrás dos conceitos que formam nossa noção de eu ilusória, o nosso falso eu. E preste bem atenção, porque agora, uma vez que você começa a entender isso, porque isso aí é só a pontinha do iceberg, você começa a entender a origem dos seus problemas. Por quê? Porque a incapacidade de sentir essa conexão com a sua essência, com aquilo que você verdadeiramente é, quando você vive a partir desse falso eu, a incapacidade de sentir a sua verdadeira natureza dá origem a uma ilusão de separação. Você se sente, como disse Jesus, um ramo cortado da videira. Na parábola, a videira é o todo. E você se vê separado do todo. Então você cria essa ilusão de separação. Essa separação, essa separação é tanto de você quanto de tudo que está no mundo. Você se sente separado, você se sente um fragmento isolado no universo. E quando você se percebe esse ramo cortado da videira, consciente ou inconscientemente, quando você se percebe como esse fragmento isolado, é aí que o medo, a insegurança, a sensação de incompletude
E todo tipo de conflito, tanto interno como externo, tomam conta da sua vida. É por isso que nós sofremos. Agora preste bem atenção. Preste bem atenção. E o que é? E o que é você viver separado da sua verdadeira natureza? O que é a sua verdadeira natureza? A sua verdadeira natureza, segundo a própria Bíblia, é divina. Você é um sopro de Deus. O que é um sopro? É o Espírito. Você é o Espírito de Deus. Então a sua verdadeira natureza é divina. Agora, o que acontece? Você cria essa falsa noção de eu, com o conhecimento que você vai acumulando, e você substitui esse falso eu pelo seu eu verdadeiro. E isso cria o quê? Isso cria uma separação com aquilo que é divino em você. Você entendeu isso? Agora você vive separado com a parte divina de você. Você não percebe mais o divino que existe em você. Você está separado disso. E o que é que aconteceu no Jardim do Éden? O Jardim do Éden conta a minha e a tua história. A história da origem do homem é a minha e a tua história. Nós nascemos e vivemos no Éden em intimidade com o Pai, com Deus. Nós somos íntimos a Deus. Mas o que acontece? Nós comemos a fruta do conhecimento. E quando nós assimilamos o conhecimento do passado, nós formamos essa percepção do falso eu e isso nos afasta da nossa origem divina. E assim nós somos expulsos do Éden. O que é o Éden? O Éden é um estado de espírito onde você vive em paz, em alegria. Por quê? Porque você está em intimidade com o Pai. Quando você perde essa intimidade, você é expulso desse estado de espírito. Você se desconecta, você passa a se sentir separado de Deus. Você agora é um fragmento isolado no universo. A iluminação é você resgatar isso. É você passar a entender que você não é essa ideia conceitual. Você não é o seu passado. Você não é as experiências ou as percepções que você teve das experiências do seu passado. Porque isso é o que você usa para construir a sua noção de eu. Por isso, a iluminação, você se tornar uma pessoa que vive em harmonia, alinhado com a sua verdadeira natureza, é o fim do sofrimento. Você para de sofrer. Ah, mas aí não vai mais acontecer nada de negativo na minha vida? Não. O negativo e o positivo, ele só é assim porque você julga isso como negativo e como positivo. E você, como nós vamos ver numa aula mais à frente, o negativo e o positivo só é possível quando você pega um acontecimento, um fato, e você separa ele do todo, e por isso você não entende que ele faz parte do todo. E aí você acha isso é positivo, isso é negativo. Mas se você olhar isso de uma perspectiva mais ampla, não existe positivo e negativo. Então o que nós estamos vendo aqui? O que eu estou explicando para você? Eu estou dizendo para você que o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender, primeiro ponto, o seguinte, que tudo na nossa vida nasce da nossa percepção de eu. Você é o centro do seu universo e tudo que você percebe do mundo externo, assim como a maneira que você age e reage do mundo externo, nasce da sua percepção de eu. E você precisa entender que a sua percepção de eu, ela pode ser um de dois pontos. Você pode ter uma percepção de eu a partir dessa ideia ilusória que você tem sobre si mesmo, que é o falso eu,
Ou você pode ter a sua percepção de eu a partir desse eu verdadeiro, desse eu mais profundo, que é a sua essência e que é a sua essência divina. Mas mesmo que você não goste dessa ideia de divino, mesmo que você ache que isso não combina muito com você, não importa como você chama isso, você pode chamar isso da sua natureza essencial. Você precisa entender que você pode ter um desses dois pontos de referência. E a maneira como você percebe que você interpreta toda a sua vida tem a ver com qual é o seu ponto de referência. Essa é a coisa mais importante que você pode entender. Essa é a coisa mais importante que existe. É o começo de tudo. Você entender quem você verdadeiramente é. Você ter essa clareza, você ter essa percepção. Eu quero que você fique com isso durante o dia de hoje, que você pense sobre isso e amanhã, às 20h45, nós vamos dar continuidade a essa nossa jornada, a essa nossa caminhada, a essa série O Colapso. Qual é o objetivo dessa série? O que nós pretendemos com essa série? O que nós estamos buscando com essa série? Não é um conhecimento como talvez você esteja acostumado a ter por aí, tá? Nós estamos trabalhando com uma profundidade muito maior. Nós temos dois objetivos ao longo dessa série. Primeiro, é nos libertar dos nossos medos, nos libertar dos temores que nos aprisionam e que nos fazem viver uma vida de insatisfação, uma vida de sofrimento, uma vida pequena, uma vida sufocante. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, nós vamos ver como nós podemos, o que nós precisamos fazer para que a essência mais profunda, a nossa verdadeira essência, aquilo que existe de mais profundo, de mais valoroso em nós, o tesouro interior que existe em nós, como nós podemos fazer para que essa essência aflore e torne a nossa vida uma expressão do milagre da própria vida. Então, se isso interessa para você, é uma série totalmente gratuita e a gente dá continuidade a ela amanhã à noite, tá bom? Tamo junto, um forte abraço, até amanhã às 20h45.